Oi, gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e esse é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo na nossa região, sempre com uma boa prosa, com fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Com as eleições municipais para prefeitos e vereadores se aproximando, o cenário político no país levanta uma questão muito importante: como assegurar a participação plena e segura das mulheres na política. Uma das barreiras para essa entrada feminina na política é a violência política de gênero, que ameaça a representatividade e restringe o acesso das mulheres aos espaços de poder. Muitas das mulheres que decidem entrar na política enfrentam desafios que vão além das dificuldades estruturais da vida comum da mulher. É comum que candidatas e políticas eleitas sejam alvos de ataques verbais e difamação nas redes sociais, chegando até a ameaças físicas. Para aprofundar a discussão sobre essa realidade e suas implicações no processo eleitoral deste ano, entrevistamos Rosa Amorim, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco. Na Assembleia Legislativa, a deputada reforça a defesa dos direitos das mulheres e a luta contra as tentativas de silenciar as lideranças femininas, o que a tornou um alvo deste tipo de violência. Nessa conversa, Rosa compartilha sua visão sobre o tema e discute as estratégias necessárias para enfrentar esses desafios, especialmente no contexto das eleições municipais de 2024. Confira. Oi, gente! A gente recebe aqui hoje Rosa Amorim, que é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, para falarmos sobre a violência política de gênero. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Rosa. Olá, agradeço o convite. Importante debater esse tema fundamental, principalmente no ano eleitoral. Deputada, todo ano de eleição vemos fala sobre a importância de ampliar a participação das mulheres na política e ampliar também a representatividade feminina nos espaços de poder. Então, eu gostaria que você começasse nos explicando se realmente existem e, se sim, quais são essas barreiras fora do ambiente político que atrapalham a participação das mulheres. Bom, primeiro que eu acredito que a gente só vai conseguir ter uma democracia aprofundada no Brasil a partir do momento que a gente tiver uma igualdade de representação dentro dos espaços de decisão política no país. Nós, mulheres, correspondemos 52% da população e temos uma baixa representatividade feminina explícita a uma estrutura conservadora de uma sociedade que nós podemos dizer que é uma sociedade patriarcal e misógina, no qual, de alguma forma, tem ódio que as mulheres ocupem esses espaços de poder de decisão, principalmente na política. Do total de 513 parlamentares na Câmara Federal, apenas 17,7% são mulheres. Aqui em Pernambuco, o número é ainda menor, né? Dos 49 deputados eleitos, apenas 12% são mulheres. Então, a violência ajuda a gente a entender a subrepresentação, já que a entrada na vida política é, para muitas, a certeza de que viverão alvo de machismo e do conservadorismo. Eu acredito que falar da porta de entrada das mulheres na política e a negação e a falta de estímulo que nós mulheres temos para esse espaço também é resultado dessa baixa representatividade, que começa desde a base, né, da preocupação dos partidos políticos, das mulheres, inclusive historicamente no nosso país, ser delegadas a elas o espaço da vida privada e não da vida pública, dessa imagem impregnada na sociedade de que lugar da mulher dentro de casa é cuidando do marido, é cuidando dos filhos, e isso faz com que cada vez menos as mulheres, historicamente, não se vejam estimuladas a estar nesses espaços. Mas isso vem mudando.
É importante dizer que isso vem mudando na sociedade e cada vez mais a gente vê mulheres ocupando esse espaço da representação social e da vida pública e da vida política, mas isso precisa, sem sombra de dúvida, se expressar também num resultado eleitoral, para que a gente tenha mais mulheres eleitas e tenha essa democracia de fato aprofundada no Brasil. Dentro dos partidos políticos, existe uma cultura machista institucionalizada? Como você e outras mulheres militantes sentem isso na prática, né? O que é que pode ser feito para desconstruir essas estruturas dentro dos partidos? Bom, é importante dizer que a política no Brasil, no mundo, historicamente foram feitas para os homens. E que o movimento de mulheres, né, principalmente a luta das mulheres e a luta do feminismo, fez com que a gente pudesse avançar no sentido de ocupar esse espaço. Nós já avançamos muito, mas mesmo assim ainda tem muito que avançar. E a própria estrutura partidária, ela é uma estrutura que nós precisamos avançar. Por exemplo, eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, o PT. O PT hoje tem uma preocupação muito importante sobre essa renovação da política e da participação das mulheres. Então, criar espaços dentro do partido para a auto-organização das mulheres, ao estímulo a novas filiações, é muito importante. Nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, e muitos partidos também acabam se estruturando dessa forma, tem um setorial de mulheres, um lugar destinado para pensar a participação das mulheres na política. Hoje nós conseguimos avançar, e é lei, né, as cotas dentro dos partidos durante as eleições para que as mulheres possam também ter um espaço de disputa. Mas o que é importante dizer no meio disso tudo, não basta apenas ser mulher. É importante que assuma também as pautas das mulheres na sociedade. Nós ainda somos vítimas de violência doméstica, sofremos diversos tipos de violência, de exclusão de espaços, unicamente pelo fato de sermos mulheres, e o momento da eleição é um momento importante porque faz a sociedade pensar e refletir sobre isso. As mulheres que conseguem romper as barreiras iniciais e conquistar cargos eletivos, como aconteceu com você, deputada, ainda continuam sujeitas a outras formas de violência política, né, que buscam tolher sua atuação. A senhora, por exemplo, já recebeu e-mail com ameaças de violência física, né? Há poucos dias, o ex-presidente Bolsonaro usou as redes sociais para convocar ataques de ódio contra você. E a gente quer saber qual que é o impacto que a violência política de gênero tem sobre a atuação de mulheres com mandatos eletivos. Não basta ser uma mulher na política, conseguir se eleger no meio de toda uma estrutura machista da política brasileira, dizendo que ali não é o seu lugar. Mas quando a gente ocupa um cargo eletivo, a gente também tem que enfrentar outras barreiras dentro da própria institucionalidade. Lidar com a maioria de deputados homens, no qual não tem uma cultura de conviver e de respeitar mulheres nesses espaços. Nós somos minoria da minoria de pensar que até esses dias, na Câmara dos Deputados e no Senado, não tinha nem sequer banheiro para as mulheres. Então, nós temos a própria estrutura do poder político, a estrutura que nega a participação dessas mulheres. E que nós temos que fazer um esforço quase que dobrado do que os homens para poder reivindicar o nosso espaço legítimo naquele lugar, no lugar da articulação, no lugar da construção de políticas públicas, no lugar, inclusive, do próprio respeito. Eu fui vítima de diversas violências políticas de gênero nesses meus 2 anos de mandato. Em agosto do ano passado, eu recebi uma mensagem no meu e-mail institucional com ameaças de estupro corretivo como uma forma de cura lésbica, que o autor do primeiro e-mail ele foi investigado e foi preso pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, foi preso aqui em Olinda e hoje cumpre pena em Minas Gerais, porque também ameaçou outras parlamentares do nosso país. É importante dizer que a denúncia é um ato importante para que a gente possa também punir esses agressores que praticam violência política de gênero para as mulheres que estão
na política. Eu também sofri um outro tipo de violência política de gênero, do deputado bolsonarista Coronel Alberto Feitosa, usou de inverdades contra mim e as ações do MST, ações de solidariedade do movimento com acusações infundadas sobre desvios de cestas básicas. A gente entrou com uma denúncia, um processo por danos morais. E eu estou dizendo tudo isso porque hoje a gente tem uma lei contra a violência política de gênero e é importante que a gente possa denunciar. É a lei número 14.192, de 4 de agosto de 2021, estabelece normas para prevenir, reprimir, combater a violência política contra a mulher e garante também o direito de participação política das mulheres. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa, porque a repórter Fátima Pereira vai trazer algumas dicas de audiovisuais que conversam sobre esse tema. Roda a vinheta. No Balaio Cultural de hoje, seguimos abordando o tema crucial e urgente, que é a violência política de gênero, que infelizmente permeia a nossa sociedade e limita a participação plena das mulheres na esfera pública. Para enriquecer essa discussão, trazemos duas indicações culturais que lançam luz sobre as relações existentes entre gênero, poder e política no Brasil. A primeira sugestão é o livro Sempre Foi Sobre Nós, Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil, organizado por Manuela Dávila. Nesta obra contundente e necessária, Manuela reúne uma série de relatos e experiências que evidenciam as formas de violência e opressão enfrentadas por mulheres que ousam ocupar espaços de poder e decisão em nosso país. O livro conta com textos de Dilma Rousseff, Benedita da Silva, Aniele Franco, Jandira Fegali e outras personalidades que contribuem para apresentar um retrato fiel das barreiras impostas às mulheres na política. A nossa segunda indicação é o documentário Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa. O filme, que foi indicado ao Oscar, proporciona um olhar íntimo e crítico sobre os eventos políticos que marcaram o Brasil na última década, tendo como centro o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Petra explora os bastidores do poder, destacando como interesses políticos e econômicos se entrelaçam e influenciam os rumos da nação. O documentário também ressalta as nuances da violência política de gênero, evidenciando como figuras femininas em posições de liderança são frequentemente alvo de ataques baseados em preconceitos de gênero. Tanto o livro Sempre Foi Sobre Nós, como o filme Democracia em Vertigem, nos ajudam a entender melhor as violências sofridas por mulheres nos espaços políticos do Brasil. Estamos de volta aqui ao Trilhas do Nordeste, recebendo hoje a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Rosa Amorim. Deputada, com as eleições municipais batendo a porta, qual que é a sua análise enquanto deputada, né, sobre o ambiente político no Brasil, mas principalmente no Nordeste? Como é que está esse ambiente para as mulheres que buscam um cargo eletivo? Eu diria que o maior símbolo de luta contra a violência política de gênero que nós temos no nosso país é Marielle Franco, que foi assassinada, chegou à última consequência, a violência política de gênero. Ela foi assassinada enquanto uma mulher negra, defensora dos direitos humanos, vereadora do Rio de Janeiro, e nós não queremos que outras Marielles tenham o fim que Marielle tomou. E é por isso que nesse ano eleitoral nós temos que ter o nosso grito de resistência e a nossa resposta. A nossa resposta é que quando Marielle morreu, a gente disse que ela iria se tornar uma semente e que novas Marielles iriam nascer junto com ela. E essas novas Marielles, nós temos a possibilidade de eleger. Eleger e ter esse compromisso de ter mais mulheres nos espaços de decisão política. Aqui o Nordeste do nosso país tem uma importância gigante para o nosso Brasil, no qual a gente tem uma tendência, elegemos de forma muito massiva o presidente Lula. Então nós temos que utilizar
essa bandeira que a gente tem de um presidente que é comprometido com a luta das mulheres, que entende a participação nossa na política, de dar, inclusive, um salto mais a mulheres que, de fato, abraçam a luta das mulheres. Como eu disse, não basta ser mulher, tem que ser mulher comprometida com as bandeiras das mulheres. Então, nós temos uma oportunidade, eu finalizo com isso, nós temos uma oportunidade nessas eleições, que é eleger mais mulheres vereadoras, prefeitas, para que em 2026 a gente possa, inclusive, estar aí elegendo mais parlamentares, deputadas federais, senadoras, governadoras mulheres, e quando nós mulheres ocupamos espaços de poder, de decisão, a gente consegue também mudar essa estrutura da sociedade. Deputada Rosa Amorim, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada pela participação. Simbora. E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.